Vamos aprender agora alguns conceitos importantes de pronúncia. Eu vou trazer algumas palavras para você aqui, mas o formato da aula agora será um pouco diferente das que nós vimos anteriormente. Algumas palavras que eu vou trazer eu já mostrei para você, isso é muito bom, porque você está revisando, está recapitulando. E alguns conceitos de pronúncia eu já falei superficialmente, eu vou repeti-los e vou trazer alguns novos também, ok? Vamos lá. Essas três palavras aqui, ó, a primeira delas você já viu em outra aula. Arigato, arigato. Lembra que nessa palavra eu expliquei para você que quando você tem uma sílaba terminada com a vogal O, como essa daqui, seguido da vogal U, você vai prolongar o som do O. Então, essa parte aqui você falará to, e não to, ok? Então a palavra fica arigato, arigato, significa obrigado. Esse mesmo fenômeno você pode ver nessa palavra aqui, ó. Aqui temos a letra O, aqui temos a letra U e aqui temos a letra J. Lembra que eu falei que apesar de romanizado com JI, você nunca falará J, e sim J. Essa palavra você falará oji, oji. Ela significa príncipe, ok? Oji, oji. E essa palavra aqui, ela tem o final parecido com o do obrigado. Essa palavra significa de verdade, verdade, verdadeiro. E ela se pronuncia honto, honto. Presta atenção nesse prolongamento aqui, ó. Honto, honto, ok? Agora, temos algumas palavras, todas essas são novas, não apareceram aqui pra gente ainda. Essa primeira palavra significa professor. Você já deve ter ouvido ela em algum lugar, né? Muita gente pronuncia ela como sensei. Sensei. Olha quanto erro de pronúncia tem nisso. Sensei. Um deles eu já falei pra você, que é esse sen. Sen. Lembra do gomen? Então, essa parte aqui, ó, você não falará sen, igual o número 100 do português. Você falará sen, sen. E essa parte aqui é um fenômeno parecido com aquele do O com o U. Só que aqui é do E com o I. Quando você tiver uma sílaba que tem nela a vogal E no final e temos aqui o I, a pronúncia será E, E. Então ele prolonga esse E. Ou seja, essa palavra aqui, a pronúncia correta dela é sensei, sensei. Não é sensei, sensei, sensei. Ele prolonga aqui, ok? Sensei. E essa palavra significa professor. Além de professor, essa palavra não é necessariamente o nome da profissão professor. Essa palavra é uma palavra de tratamento. Ela é usada, por exemplo, com o seu médico, com o seu dentista, com veterinário. Ela é usada com o especialista, aquela pessoa que, naquela situação profissional, está atuando como o mais experiente, usando o conhecimento dela, usando a habilidade dela para te ajudar, para te orientar. Por isso que o mais usado é com o professor, ok? Ela tem um significado de aquele que nasceu antes, né? Ou seja, aquele que teve a experiência daquele assunto antes de você. Sensei. Já essa palavra aqui é o contrário, esse aqui é aluno, significa aluno, ok? E ela tá aqui porque ela tem esse fenômeno também do E com o I. Então, de forma aportuguesada, ao ler isso daqui, as pessoas falariam seito, né? Seito. Mas não é assim a pronúncia, é seto, seto. Então você tem que prolongar esse E, porque tem o I aqui. Analisando a escrita japonesa, aqui temos a letra com o som de E, de C. Aqui temos a letra com o som de I. E aqui temos a letra com o som de To. Seto, seto. Ok? E aqui temos a palavra que significa estudante. Ok? Não, mas não é essa aqui. Essa aqui é aluno. Ok? Essa aqui é a relação hierárquica comparado com o professor. Professor, aluno. Agora, estudante
é aquele que tem a vida estudando, não necessariamente precisa ser aluno de algum lugar, apesar de na maioria das vezes ser, ok? Essa palavra, ela também tem esse fenômeno do E com o I. Então a pronúncia dela é gakse, gakse. Olha só, gakse. Lembrando que aqui, ó, essa sílaba aqui, ku, você não vai pronunciar igual um famoso palavrão da língua portuguesa, porque a letra U do japonês não é U com biquinho, e sim U. Então, gaku, gaku, gakse. E aí ele fica quase que cortado, né? Ó, gakse, gakse significa estudante. Beleza? Agora, outra curiosidade aqui, essa daqui, ó. Aqui nós temos a palavra que significa os quadrinhos japoneses, né? Que nós conhecemos. Muita gente gosta. Mangá. De forma aportuguesada você pode falar mangá. Só que tem uma característica na pronúncia japonesa, que é o seguinte. Sempre que nós temos esse A com um N depois, nós tendemos a anasalar ele e falar an. Né? Ó, manga, manga. Só que no japonês, você precisa trabalhar para o A não deixar de ter o som de A. Então, você vai pronunciar manga, manga. Eu sei que é meio difícil e um pouquinho sempre vai anasalar, inclusive entre os próprios japoneses, mas a ideia é que não. Então, olha só. Ma, essa sílaba aqui tem o som de ma. Manga, manga. Ok? O mesmo acontece com essa palavra aqui, que são os ideogramas japoneses. Eu até já apresentei alguns aqui de relance para você, usando como exemplo algumas palavras, né? Kanji. Muita gente fala kanji. Ó, kanji. E a tendência ao falar em português é que isso aconteça. Só que em japonês, a sílaba ka, ela não pode deixar de ser ka, independente do que vem depois. Então, kanji. Kanji. Ok? E por fim, essa palavra que significa vulcão. Ela também tem isso, olha só. Como que de forma portuguesada você pronunciaria essa palavra? Você deve olhar e pensar, kazan, kazan, né? Kazan. Mas perceba que quando você faz isso, você está mudando o som do A. O A está virando an. Kazan. O certo é kazan, kazan. Perceba que um pouquinho ele acaba nasalando, ó, kazan. Mas você tem que tentar falar za. Kazan, kazan. Ok? Significa vulcão, essa palavra. Essas foram algumas dicas importantes de pronúncia. Algumas delas já apareceram e agora eu oficializei elas aqui para você. Tem mais que eu vou ensinar mais à frente, quando for o momento, mas faz muita diferença esses detalhes. E alguém ter te falado isso, ó, a maioria dos cursos não falam isso, a maioria das aulas não falam desses detalhes, porque é o seguinte: se o professor é nativo da língua japonesa, cresceu numa família japonesa, ele fala corretamente, ele fala perfeito, mas ele não tem essa diferenciação na cabeça. Porque ele fala assim e parece que assim é assim. Agora, professores brasileiros, poucos, até os que pronunciam muito bem, nunca estudaram muito bem esse assunto da pronúncia em si. E esses detalhes fazem muita diferença, não só para você falar com mais qualidade, mas ajuda você a entender. Ajuda você a diferenciar os sons da língua japonesa e assim entender melhor o idioma. Eu sei que nós ainda estamos no começo, mas olha a quantidade de coisas que você já aprendeu até aqui. E olha que divertido, que tranquilo que é estudar dessa forma. Cada aulinha, aula curta, aprendemos algumas coisas novas, que parece que um mundo se abre, né? Um monte de coisa nova passa a fazer sentido pra gente, porque assim, você acabou de ver essas dicas de pronúncia. A hora que você botar um anime pra você assistir, a hora que você for escutar uma música, você vai reparar nesses detalhes. E aí você vai lembrar, nossa, eu vi isso sendo falado ali na aula. Olha só, é o O com o U, mas ele prolongou o O. Você vai perceber isso daí, é muito legal quando isso acontece, ok? Então, vamos ficando por aqui. Vejo você na próxima aula.